Brasil odeia as mulheres e esse vídeo é sobre isso. Bem, quando eu falo o Brasil odeia as mulheres, eu tô falando de uma cultura sexista, misógina, racista que permeia as nossas práticas, os nossos pensamentos coletivos aqui no Brasil. E quando eu falo cultura misógina e sexista, eu estou falando dessas práticas e desses comportamentos que dão origem e que executam muitas formas de violência que levam a muitos feminicídios aqui no Brasil. Bom, é importante a gente saber que quando nós estamos falando de misoginia, nós estamos falando de um ódio específico direcionado às mulheres. E quando nós falamos de feminicídio e não tratamos, por exemplo, o assassinato de mulheres por homicídio, nós estamos falando da execução do assassinato de mulheres exclusivamente porque elas são mulheres. Eu vou citar alguns dados aqui, talvez eu já tenha citado um ou outro no vídeo sobre a normalização da violência contra as mulheres, mas vou deixar de novo alguns dados assim importantíssimos referente à vida das mulheres aqui no Brasil. Bem, o Brasil é o líder mundial de cirurgia plástica nos órgãos genitais das mulheres. Esse procedimento é chamado de ninfoplastia e ele está muito ligado à biologização do corpo dito feminino e com o controle estético moral do corpo das mulheres. No Brasil, acontece a cada 4 minutos uma violência doméstica e a cada 2 horas um feminicídio. A cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. É ridículo os nossos dados. E fora as meninas, né, menores de idade, entre outras mulheres que se encontram em situações de maior vulnerabilidade, ainda que incluem questões de raça, de classe, né, que os motivos pelos quais elas acabam não denunciando, né, essas violências. E o Brasil é o país que mais consome pornografia trans e é o que mais mata mulheres trans do mundo. Bem, e é o país que elegeu um cara, né, que declarou, antes da eleição, que declarou que ele teve 4 filhos e que as 5, né, só foi uma mulher porque ele deu uma fraquejada. Que ele fala que não estupra uma mulher porque ela é feia. Né? Então a gente pode ter uma ideia a partir desses dados e da nossa situação contextual e por que o Brasil odeia as mulheres. Se a gente quer entender um fenômeno social, nós temos que olhar para a história. Né? E se a gente for buscar, claro, na origem, na construção histórica do Brasil, nós sabemos que o Brasil ele é constituído a partir da expropriação de terras indígenas, né? do roubo de comunidades indígenas e da escravização, estupro de mulheres negras. Essa história ela nos conta muito do porquê que são as mulheres negras que recebem menos, são as mulheres negras que sofrem, que são as mais assassinadas, são as mulheres negras, transexuais, as mais assassinadas também. Então a gente entende por que na pirâmide social, as pessoas que menos têm valor social na comunidade brasileira são as mulheres negras, né? Então isso significa que a vida delas vale bem menos na comunidade social. Quero lembrar um caso aqui da Ângela Diniz, que foi um caso de feminicídio que aconteceu em 1986 no Brasil. Tem um podcast que narra toda essa história, como foi desde da vida dela, desde o processo jurídico e da não prisão do assassino dela. O podcast se chama Praia dos Ossos e ali conta todas as informações sobre esse assassinato da Ângela Diniz. Mas o que eu quero deixar registrado aqui é como que o fato do assassino ter sido ou não preso foi uma disputa de narrativa onde se predominou uma narrativa, um discurso patriarcal sobre aquele corpo, né, feminino, que se determinou se ela merecia ou não viver. Lembra aqui também do caso da antropóloga Débora Diniz, que pesquisa sobre mulheres e aborto, e teve que sair do país em 2018 porque ela estava sendo ameaçada de morte, de estupro, de vários outros tipos de violência, não só com ela, como com familiares e estudantes que ela dava aula. Então a gente olha para essa situação contextual no Brasil e para um pouco da história que nos trouxe até aqui e começa a entender que no Brasil nós vivemos uma caça às bruxas contemporânea. Né? Então a caça bruxa lá do século XVIII, que a gente acha que aconteceu na Europa, ela acontece hoje no Brasil. Né? E a gente pode ver, a ANTRA publicou várias reportagens, aliás, no seu Instagram, falando da queima viva
de mulheres trans, né? E como isso é comum no Brasil. Então a gente olha aqui e vê que a perseguição, a moral sobre o corpo e os comportamentos das mulheres é um meio de fazer com que ela execute o seu papel na sociedade, né? O seu papel moral, que é do quê? De ser uma mulher assexuada, sem desejo, e uma mulher que serve exclusivamente para o trabalho dos cuidados e para a reprodução. Então é o país da grande ficção da superioridade masculina. Nós achamos que homens fazem melhor as coisas, que homens sabem mais, que é eles que escrevem melhor, que é eles que fazem ciência. E a prova disso é que quando alguém vai nos avaliar, quem é essa pessoa? Quando alguém vai nos contratar, quem é essa pessoa? Quando alguém vai decidir sobre nós, sobre os nossos corpos, sobre os nossos comportamentos, quem que está ditando essas regras? E a consequência desse mito da superioridade masculina, ela resulta em muitas práticas, ações, é claro, em última instância, nos feminicídios. E em suicídios também, que são organizados a partir da ideia masculinizada de que o homem tem que ser o provedor da casa, de que o homem tem que ter aquela masculinidade hegemônica, senão ele se sente inferiorizado, e isso é produtor de causas emocionais que podem levar, né, que levam ao suicídio. E a falsa ideia da superioridade moral dos homens, ela resulta em menos oportunidades econômicas para as mulheres, principalmente para as mulheres negras, né? Então elas ocupam menos cargos de poder, menos cargos de decisão, menos cargos que vão produzir conhecimento. Na rivalidade entre mulheres, né, uma maior rivalidade operada por vários mecanismos que nos separam, né, que nos desunem, que isso é favorável para o sistema patriarcal. E aí a gente pode observar isso em várias formas sutis de se fazer isso, sabe? Por exemplo, quando se diz, eu prefiro amigos homens ou estar perto de homens porque eles são mais confiáveis, né? E aí o que está oculto por trás desse discurso? Que mulheres, elas não são tão confiáveis, elas não são tão boas no que elas fazem, que as mulheres são incapazes de fazer determinadas ações, especialmente por serem mulheres, né? Que as mulheres são fúteis e emocionadas, que uma mulher, ela é arrogante porque ela está ocupando um cargo de poder. E as mulheres, elas são, desde pequenininhas, domesticadas para servir, e os homens, eles são educados para dominar. E tudo que vai contra essa lógica vai contra um sistema social de organização, de como funciona a nossa sociedade. E aí, a partir de vários mecanismos que entram em ação para eliminar esses comportamentos que não são ditos comportamentos de mulheres e comportamentos de homens. Então a gente vive e faz a manutenção social de uma cultura que permite os homens que eles tratem de uma forma violenta todas as mulheres da vida deles. E aí quando eu falo de uma forma violenta, eu vou relembrar o vídeo também que eu falei sobre normalização da violência, que existem muitas formas de se aplicar e formas muito sutis e invisíveis de se fazer essa violência. Por exemplo, quando não se posicionam em situações de violência, acabam sendo cúmplices em situações de estupro, de feminicídio, de violência psicológica, entre tantas outras. Eles silenciam as mulheres, e silenciar, eu vou lembrar do que a Djamila Ribeiro nos fala, que silenciar não é só impedir que a outra pessoa fale, é também não escutar o que ela está dizendo. Isso é uma forma também de silenciar as pessoas. Então, essa cultura misógina e sexista, ela se protege, ela culpa a vítima, né? Produz a cultura da culpabilização da vítima. Ela fala, se retrata a mulheres e a minorias como seres inferiores na sociedade. É uma cultura que fecha os olhos para não ver os seus próprios privilégios, incluindo principalmente o privilégio da branquitude, né? Quando se fala que uma mulher é bonita, ela é bonita por quê? Que cor que ela tem? O que ela está usando? Que classe ela é? Né? Então, quando se diz que uma mulher é bonita, quais são as categorias, quais são os critérios que eu estou usando a partir do meu olhar, que é generificado, que é classista, que é sexista e principalmente que é racista, para dizer e para nomear o que é bonito ou não. E a gente vive também no Brasil uma cultura que educa as pessoas para serem violentas com mulheres. Então a gente tem um processo educacional instaurado, né, institucionalizado de violência contra as mulheres. E a gente pode ver isso só escutando os vários documentários, e eu vou deixar todos listados aqui na descrição, muitos documentários que tem sobre violência contra as mulheres no Brasil. O que elas falam nos documentários? Elas se sentem culpadas, elas dizem que a culpa é delas porque elas poderiam ter evitado o assédio, o estupro, enfim, as várias violências que são direcionadas a elas.
E aí eu vou lembrar do caso da menina que levou 5 tiros e no dia do júri do cara que deu 5 tiros nela, ela falou que ele não teria agredido ela se ela não tivesse se comportado de determinada maneira. Então a gente está falando de uma cultura que autoriza a tocar, a expor e a matar o corpo feminino, o corpo das mulheres, se ela não se comporta de acordo com o que é esperado. Para além das questões interseccionais, principalmente de raça e de classe, nós passamos a compreender um pouquinho porque as mulheres elas não denunciam ou elas permanecem em ciclos de violência, que é principalmente por medo, por falta de identificação da violência como violência e por falta de redes de apoio. E aí mora a necessidade da gente construir e repensar o nosso olhar, o olhar opositor, como a Bell Hooks vai falar, com sentimento de respeito sobre os corpos das mulheres. Esse olhar que deve humanizar mais esses corpos que são a todo tempo, por muitos mecanismos, desumanizados. Então, se a gente tem a imagem do Brasil como um país acolhedor, animador, alegre e receptivo, não é para as mulheres, especialmente para as mulheres negras e para as mulheres trans. Mas o Brasil é também lugar onde as mulheres ocupam, resistem e lutam. E aí a gente pode lembrar da maior manifestação organizada por mulheres na história do país, o Ele Não. O Brasil é país também de Lélia Gonzalez, de Jurema Werneck, de Conceição Evaristo, de Jamila Ribeiro, Érica Hilton, Maria da Penha e foi e ainda é o país de Marielle Franco.